Vamos seguir agora, 8 horas e 17 minutos, para te contar uma história aqui de São Paulo com a ajuda do Pedro Duran. O Instituto Butantan está à procura de uma cobra que sumiu de dentro do cativeiro em São Paulo. Ah, Pedro, já trocamos aqui, já está ao meu lado. Pedro, vamos lá, o que está acontecendo? Cadê a cobra, Pedro Duran? Cadê a cobra? Cadê a cobra, Pedro Duran? Onde está essa cobra? Pois é, uma serpente naja que foi reproduzida em cativeiro aqui no Instituto Butantan em São Paulo. Uma cobra que só existe na África e na Índia e que foi reproduzida aqui. Essa aqui é uma irmã dela, tá? Não, porque a cobra que sumiu, aliás, era uma cobra macha, essa é uma fêmea. E essa cobra desapareceu do Instituto Butantan, sumiu. Ela era usada... Mas, vamos lá, sumiu quando? Sumiu dias atrás. É uma apuração que já tem dias. Tá. Só que ela só veio ao público agora. Essa cobra, o Instituto, na verdade, na nota que eles dizem, eles falam que o sumiço real da cobra aconteceu há 3 semanas. Só que eles começaram uma investigação interna e essa apuração interna do Butantan veio à tona agora. Por quê? O que acontece? Essa cobra aqui, essa serpente naja, a irmã dela, ou o irmão dela, porque é uma cobra macho que sumiu, ela tinha uma particularidade. Eu vou dizer qual é já já. Mas por que o Butantan usava essas cobras? Tinha essas cobras para poder produzir soro para ajudar aquelas pessoas picadas por naja. Quando isso começou? Você se lembra que em Brasília, 3 anos atrás, teve um caso de um homem que foi picado por uma naja? Sim. Isso revelou um mercado paralelo de venda de cobras no Brasil. Cobras ornamentais, cobras diferentes. E aí o Butantan olhou para isso e falou assim, opa, a gente precisa se preparar, porque a gente não tem essas espécies aqui. E aí começou essa reprodução em cativeiro. A nota do Butantan, oficialmente, fala em um desaparecimento e uma possibilidade de que essa cobra tenha entrado num duto do encanamento e sumido. Mas eu conversei com várias pessoas que estão acompanhando essa história, dentro e fora do Butantan, e há 7 indícios de que essa cobra, na verdade, pode ter sido furtada. Vamos ver quais são esses indícios. A gente preparou uma tela que mostra exatamente serpente do Butantan, furto ou fuga? Primeira coisa, ela estava numa caixa, como outras cobras, no mesmo laboratório. E essa cobra que estava nessa caixa, a caixa não foi encontrada ali. A caixa não foi simplesmente aberta e estava encontrada aberta. Essa caixa não foi localizada junto com as outras caixas das outras cobras. A caixa sumiu. A caixa também desapareceu no primeiro momento. E outras cobras estavam em caixas igual a esta, onde estava essa cobra. E nenhuma das outras cobras, e aí a gente já vem pro item 2, desapareceu. Só esta cobra sumiu. Tá. Foi a única. Essa cobra tem hábitos noturnos. Então, ela geralmente fica paradinha de dia e de noite sai para caçar. E ela sumiu durante o dia. Por isso os pesquisadores acharam que seria fácil de encontrar a cobra. Porque a cobra, como tem hábitos noturnos, é fácil prever o que ela vai fazer, quando ela vai escapar. Colocaram armadilhas para tentar buscar a cobra, com comida, inclusive, nesses locais por onde ela poderia ter escapado. E nada da cobra aparecer. Era uma cobra filhote. Por que isso é importante? Porque ela tem uma capacidade de movimentação muito menor do que uma cobra adulta. Então, ela não poderia ter ido muito longe. Ela não poderia ter escapado para quilômetros de distância. Ela poderia ter ficado num raio limitado se ela tivesse escapado. Mas ela não foi encontrada. E aí que vem a coisa curiosa, Carol, que é esse item 6. Essa cobra tinha uma particularidade. Ela tinha uma mancha na parte de cima da cabeça com o formato de um olho. E tem algumas pessoas que dizem que quando essa mancha na nuca da cobra, quando a cobra se movimentava, ela chegava a parecer uma estrela. O que para os colecionadores, esse tipo de detalhe faz toda a diferença. Qual é o valor estimado de mercado de uma naja, de uma serpente naja como essa? Sabe quanto? Diga. 50 mil reais. Nossa. Justamente por isso, esses 7 indícios apontam para que isso que até então achava que poderia ser uma fuga, na verdade pode ser um furto. Aliás, eu conversei com as pessoas do Butantan e perguntei o seguinte, falei, se há uma possibilidade de ser um furto,
Por que não fizeram um boletim de ocorrência? Porque seria um crime como qualquer outro, é parte do patrimônio do Butantan a cobra. E o que me responderam as pessoas da alta cúpula do Butantan foi: a gente vai primeiro esgotar a investigação interna, para depois dessa investigação ser concluída, a gente conseguir de fato levar para a polícia, se for o caso, algo mais consistente. Mas, Pedro, as investigações internas apontam para essa possibilidade de furto. Desde o começo, eles trabalham com as duas hipóteses, furto ou fuga. Quando você tem, e eu até tenho a nota do Butantan aqui, quando eles vêm a público se explicar ontem sobre a cobra, eles indicam que poderia ter sido uma fuga. Eles chegam a dizer assim: a hipótese mais provável é de que ela tenha entrado no ralo interno do laboratório e daí, nos encanamentos, morrido. De qualquer forma, foram colocadas armadilhas no entorno, mas nada foi localizado. Eles vasculharam esse ralo, essa tubulação, esse encanamento, mas não encontraram a cobra. Pedro Duran, segue o mistério. Segue o mistério. Investigação interna, portanto, nesse momento, a partir da conclusão dessa investigação interna, o Pedro nos informa, o caso será levado para uma investigação criminal, alimentando essa possibilidade do furto. E isso também traz essa evidência para o tráfico de animais, né, Pedro? Sim. A gente está falando aí do roubo, provavelmente, do furto de uma espécie rara dentro do Instituto Butantan. Sim. É assunto que o Pedro vai seguir acompanhando, certo? Com certeza.